Bem, então, boa tarde, né? Nós estamos iniciando hoje o nosso encontro sobre Viktor Frankl e vamos comentar um tema especialmente importante, né? Especialmente importante. Nós vamos tratar da chamada neurose noogênica. E para tratar desse tema, né, da neurose noogênica, vamos desenvolver em quatro grandes pontos essa nossa exposição. Primeiro, vamos tentar entender o que o Frank chama de neurose noogênica. Depois, nós vamos tentar entender a etiologia, a origem da neurose noogênica, a sua prevenção e, finalmente, o tratamento. Como é que a gente faz para abordar e trabalhar o tratamento dessas questões. Então, essa, vamos dizer assim, a nossa temática de hoje é sobre essas coisas que nós vamos tratar, né? Nós vamos trabalhar essas questões. E para a gente falar um pouco de neurose noogênica, acho que a gente não pode deixar de contextualizar um pouco o mundo que nós vivemos, não é? Frank, quando começa a pensar essas coisas, ele está trabalhando na segunda metade do século passado, né? Depois que ele sai do campo de concentração, volta à sua clínica em Viena. Então, aí ele começa a observar um fenômeno muito interessante, que era um fenômeno que já estava acontecendo, não é? O fato de que se vivia em uma sociedade de massas. Não é? O fato de se viver em uma sociedade de massas causa uma enorme confusão, ou passou a causar uma enorme confusão na vida das pessoas. E quando a gente está falando em sociedade de massas, vamos dizer assim, a grande referência para a gente poder trabalhar é o Ortega, não é? No sentido de que o Ortega explica, não é, que a sociedade de massas é aquela sociedade em que as pessoas caminham para uma certa despersonalização, né? Porque elas vão como que assumindo comportamentos, modos de pensar, modos de vestir, modos de se comportar, muito semelhantes umas às outras, né? E vão se comportando dessa forma e vão cada vez mais tendo uma espécie de comportamento padronizado. Mas aí aparece uma questão que eu acho que é muito interessante a gente se dar conta disso, porque nem sempre a gente percebe o sentido e o significado disso. É claro que o primeiro e o mais importante de todos, que os fenomenólogos começaram a dizer, diferentes fenomenólogos, mas todos eles começam a nos chamar a atenção para o fato de que as pessoas estavam perdendo a consciência de si mesmas. Elas deixavam de se perceber, deixavam de tentar se entender, não é? Não conseguiam mais é, perceber a razão pela qual elas se sentiam felizes, a razão pela qual elas deviam viver. Então, essas pessoas começam a viver e a estar com essas dificuldades, entendem? E ao não estar atentos a esses aspectos, em primeiro lugar, vem uma enorme decepção quando muitas vezes certos programas que são considerados fantásticos e fundamentais para o desenvolvimento, para a alegria, a felicidade, e a pessoa não se sentia feliz, né? Então, muita gente, por exemplo, tinha ou se sentia, estava dentro de um casamento que considerava muito bom, tinha todas as coisas que aparentemente queriam, e, no entanto, isso não lhes parecia bem, ou melhor, elas entendiam que a vida não era muito interessante, não sabiam dizer por quê, nem eram capazes de compreender por que razão, muitas vezes, aparentemente sem motivo, sentiam-se infelizes e insatisfeitas. Entende? Então, essa é a primeira característica de uma sociedade de massas e que ela é muito complicada. Quer dizer, a pessoa se torna uma espécie de
sujeito coletivo e não se dá conta das razões pelas quais ela muitas vezes não se sente bem, não se sente feliz naquilo que ela está fazendo, né? Justamente porque, mesmo sem perceber, ela foi como que deixando de ser ela. Ela foi como que deixando de fazer as coisas que ela sente como sendo fundamentais, deixando de fazer aquilo que é importante, e muitas vezes sem ter nenhuma consciência disso. Não é? É uma coisa, é uma situação muito triste o fato de que muitas vezes a pessoa como que funciona como um elemento programado, como alguém que está dentro de um programa, não é? E ela então faz aquilo que o programa, de certa forma, estabeleceu que ela fizesse. E ela cumpre muito bem aquela função que ela tem dentro dessa programação. Entendem? E nessa programação, ela tem um processo comum, ela tem algo a fazer dentro desse mecanismo de sociedade, mas que não considera isso que ela própria é e isso que ela própria vive. Esse aspecto dá a noção de uma, nós diríamos assim, de uma frustração existencial que o Frank comenta e que eu mandei no texto de vocês, para vocês lerem, né, para a gente discutir na segunda parte da aula. Quer dizer, o que consiste propriamente essa frustração existencial? Nós vamos trabalhar isso depois, então eu não vou trabalhar muito aqui. Mas é o fato de que eu sinto que a minha vida não tem, vamos dizer assim, todo o glamour que ela deveria e poderia ter. Né? E eu nem sei por quê, mas eu sinto que a minha vida falta algo para fazer com que ela seja preciosa, para fazer com que ela seja interessante. Não é? Então, eu não tenho, muitas vezes, esses aspectos, ou eu não faço aquelas coisas que a tornariam tão interessante. Então, veja, nós temos aí a frustração de sentido é justamente essa, vamos dizer assim, essa percepção de que a pessoa não está fazendo na vida aquilo para o que ela se sentia chamado, aquilo para o que ela se sente impulsionada. Então, ela não se sente mesmo como alguém que está vivendo de forma plena. É como se ela tivesse, não é, fazendo uma viagem, mas com o carro andando muito devagar, com o freio de mão puxado, quando ela poderia estar andando com muito mais desenvoltura e velocidade. Né? Então a viagem se torna enfadonha e cansativa, chata, porque embora ela tivesse muitos elementos para ser interessante, ela acaba não sendo, ela acaba não se tornando interessante porque a pessoa não percebe que vai no seu ritmo, ela não está no seu ritmo, ela não tem aquela alegria para viver, ela não consegue fazer todas essas coisas. Então, o Viktor Frankl desenvolve, não é, essa técnica da análise existencial justamente para trabalhar com as pessoas esses aspectos e esses elementos. Não é? Aquilo que a faz sentir importante. Em outras palavras, em descobrir um sentido para a própria vida em torno das dificuldades que a vida vai trazendo. Há um ponto que é fundamental nesse caso, é o fato de que essa análise existencial, embora seja uma técnica direcionada e construída, sobretudo, para ajudar as pessoas a estabelecer e a descobrir qual é o sentido da própria vida e aquelas coisas que a fariam se sentir feliz, não é? Na medida em que ela estivesse realizando, não é? Embora seja uma análise muito voltada para ajudar a pessoa a se compreender, a se entender na sua singularidade pessoal e a entender a singularidade da situação na qual ela se encontra, o Franklin é muito claro no sentido de dizer que ela faz muito mais do que isso. E ele observou que, quando ele aplicava a técnica, mesmo a neuróticos e mesmo a pessoas em sofrimento mental com outras dificuldades, né, ela funcionava também muito bem.
algo mais ou menos assim, quer dizer, na medida em que a pessoa for encontrando sentido e satisfação naquilo que ela faz, na medida em que a vida dela começar a se sentir, começar a parecer valiosa aos seus olhos, ela vai tendo melhores condições de fazer um enfrentamento, mesmo aqueles transtornos chamados psicogênicos, as psiconeuroses clássicas, né? E mesmo a outros transtornos de personalidade mais sérios. Quer dizer, na medida em que ela for construindo e descobrindo um sentido e uma razão para a sua vida, ela vai se tornando mais feliz e vai conseguindo construir um enfrentamento melhor dos seus outros transtornos. Vejam, não significa que os outros transtornos não precisam ser tratados, muitas vezes, de forma muito específica. Mas o que o Frank observou é que o trabalho com a análise existencial voltada para a construção do sentido, que era específica para esse tipo de situação, produzia também efeitos muito interessantes nas outras neuroses, nas outras chamadas neuroses. Então, vamos dizer assim, então nós estamos diante de uma situação bastante interessante, que é o fato de que você vive numa sociedade em que as pessoas não se preocupam com a própria singularidade, em pensar as coisas, vejam, com a própria cabeça, em entender o que está se passando, em fazer uma avaliação própria de tudo que está acontecendo, né? De não ser apenas uma caixa de ressonância daquilo que ela escuta e vê. Vejam como é que essas nossas redes sociais são muitas vezes apenas caixas de ressonância. O sujeito recebe uma mensagem e reproduz aquela mensagem sem sequer pensar sobre aquilo, sem avaliar de forma pessoal e crítica aquilo que ele está vendo. Não é? Então, isso tudo é fruto de uma sociedade de massas, uma sociedade que, de certa forma, programa os seus membros para que eles sejam como que partes de um todo, que só raciocinem como partes de um todo. Eles são como que pedaços de um grupo, entende? Então, como ele é parte de um grupo, ele é um pedaço de algo, ele funciona como um animal de rebanho. Entende? Ele funciona como alguém que se comporta como os outros, pura e simplesmente. Porque ele não tem uma singularidade, ele não tem atenção à própria singularidade, ele não tem atenção ao sentido e o significado da própria vida. E não se responsabiliza por isso. Então, essa é outra característica muito complicada desse tempo, né? É que essa pessoa não se responsabiliza pela própria vida. Ela, muitas vezes, mesmo quando acha que aquilo não está muito bem, que a vida não está muito legal, etc. e tal, ela culpa, ela joga a responsabilidade da sua infelicidade, ela joga a culpa do seu sofrimento em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações. Né? E ela própria não se sente responsável por si mesma, e ela própria não se sente responsável por construir uma vida própria, uma vida singular, e por pensar de forma única, e por trabalhar as coisas de uma forma singular. Não é? Vejam que coisa muito interessante, porque essa consciência de si, ela passa não apenas por uma consciência do que eu sou, de como é a minha vida, de qual é a minha maneira de lidar com o mundo, de quais são as minhas expectativas e tudo mais, mas também com a situação, com a circunstância muito singular na qual eu vivo. Porque a construção do sentido, ela passa ao mesmo tempo por um olhar para a minha própria situação, para mim, para o que eu próprio sou, não é? Mas também para a minha circunstância, porque também a minha circunstância é única. Não sou só eu que sou único, também a minha circunstância é única. A minha circunstância é alguma coisa que não se repete para outros, ainda que possa parecer com elas. Entende? Então, quando a pessoa não sabe, né, o que fazer da sua vida,
quando ela começa a não sentir que a sua vida vale a pena, quando ela acha que a sua vida é meio cinza, né? Quando ela não percebe as razões pelas quais ela vive bem e não sabe explicar muito bem por que, que ela não se sente bem, por que, que alguma coisa está mal com ela, não é? Nós podemos dizer que ela, ao se sentir entediada e amargurada, já começa a ter os primeiros sintomas daquilo que é a neurose noogênica. Então, a neurose noogênica vai aparecendo como uma espécie de amargura, de tristeza, de incompletitude da própria vida, não é? A pessoa não encontra, vamos dizer assim, coisas a que se ater. E justamente por isso, o que o Frank vai observar? Essas pessoas mergulham de forma profunda, vamos dizer assim, no desejo de prazer sem fim, de prazer irresponsável, não é? De despreocupação com o futuro. E justamente porque ela faz todas essas coisas, ela vai cada vez mais se afastando de si mesma. Entendem? Então, esse é o ponto fundamental, é que se eu perco a dimensão de que a minha vida é constituída por um eixo em torno ao qual o meu passado se reproduz ou se reflete no meu futuro, não porque o meu futuro seja uma repetição do passado, mas porque ele tem com ele um elo de ligação, a minha vida se torna algo completamente desconectada. Os fatos vão ficando completamente desconectados uns dos outros, não é? Justamente porque eu não tenho um caminho existencial. Eu não estou vivendo propriamente um caminho existencial. Entenderam a grande questão? Então, justamente porque eu não tenho um caminho existencial, eu não sei para onde ir, eu não sei a que me ater, e eu me distraio. E quanto mais eu me distraio, mais eu quero me distrair. E quanto mais eu fico distraído, mais eu fico entediado daquilo que são as próprias circunstâncias nas quais eu estou. Esta situação, vamos dizer assim, se agravou enormemente nessa pandemia. Quem está acompanhando nos consultórios, quem está vendo as pessoas, né, está percebendo que as pessoas estão completamente perdidas disso. Elas não sabem o que fazer da própria vida e foi-lhes tirado aquele passatempo que era o único que elas sabiam, que era a distração. A distração, e ao lhes ser tirada a distração, elas estão agora sem saber como é que vão conduzir as próprias coisas e mergulhadas numa profunda infelicidade. Então, de alguma maneira, todo esse tempo de massas, ele se reflete nesse tipo de coisa. E ele explica para a gente certos fenômenos que a gente muitas vezes não tem uma boa dimensão ou não tem uma boa percepção deles, né? Muitas vezes, vamos dizer assim, quando as pessoas examinam a vida na Europa no século passado, perguntam-se assim: mas como foi possível que aquela Alemanha tão, vamos dizer assim, aquela Alemanha de filósofos tão importantes, de escritores maravilhosos, de uma cultura de primor, não é? Por que aquela Alemanha se deixou conduzir pelo Hitler e se deixou guiar de uma forma quase que, vamos dizer assim, completamente inconsciente e fanática a coisas que qualquer pessoa minimamente razoável não conseguiria admitir, né? É justamente porque se introduz esse comportamento de massa, em que a pessoa vai se sentindo cada vez parte mais de um rebanho e cada vez menos ela tem autonomia e individualidade para fazer. Então, quanto mais ela está nessa condição, mais ela necessita de um Führer, não é? De um Dutch que a conduza, que diga para ela o que ela tem que fazer, como é que ela tem que viver, não é? Porque ela própria não consegue muito bem pensar. E como ela se sente parte de um mecanismo, ela só acha que a sua vida
é compreensível e é possível de ser vivida como parte de algo que ela identifica como sendo um corpo qualquer que está seguindo esse grande guia. E assim, a sociedade de massas, de uma forma mecânica, constrói uma série enorme de mecanismos que conduz a pessoa a uma situação dessa, que leva a pessoa a se comportar dessa maneira. Entende? Então, isso faz com que a pessoa se despersonalize, porque ela, na verdade, é apenas parte de algo maior do que ela, e ela vive, assim, a busca de um prazer que a gente poderia chamar de um prazer irresponsável, né? Porque ele não tem conexão com os outros aspectos da própria vida. Muito bem. Como é que nós podemos construir ou começar um enfrentamento dessa realidade? Não é? Como é que nós podemos começar a reverter esse processo? O Frank vai dizer: ora, a única maneira que nós temos de fazer isso é tentar descobrir em nós algo que nos singulariza, algo que aos nossos olhos nos faça singulares, aos nossos próprios olhos. Quer dizer, algo que eu entenda que é próprio da minha vida e que eu tenho que fazer e que ninguém vai fazer por mim e ninguém poderá fazer por mim. É uma tarefa que será só minha, não é? E o Frank vai então observar que esse sentido que os filósofos existenciais estavam todos conclamando, né, dizendo que a vida de rebanho é uma vida que não é própria do homem, né, que a liberdade exige que eu assuma a minha singularidade pessoal, né, isso que os filósofos estavam dizendo, o Frank começa a notar que é algo que aparece no consultório dele e que tem consequências psicológicas profundas e muito negativas. Ou seja, quem não sabe as razões pelas quais vive, acaba doente, acaba infeliz, acaba adoecido. Né? Adoecido de uma doença que não é uma doença física e não é mais uma doença como nós habitualmente estávamos acostumados a ver nos quadros da psiquiatria. É algo que é completamente novo. É uma espécie de adoecimento pelo fato de eu não conseguir perceber aquilo que eu tenho de singular e aquilo que faz a minha vida valer a pena. Tá vendo? E como é que eu faço para reverter isso? Gradualmente observando aquelas coisas que fazem sentido para mim. Aquilo que, quando eu estou fazendo, a minha vida parece valer a pena. Aquilo que, quando eu estou naquela atividade, a minha vida se sente preciosa. Então, esse ponto, não é? Ou isto, é propriamente, vamos dizer assim, o sentido. E como ele é algo que vai sendo descoberto gradualmente, cabe ao terapeuta ajudar a pessoa a descobrir as razões pelas quais a sua vida pode parecer preciosa. Ele não tem como dizer para a pessoa o que é isso, o que vai fazer essa pessoa preciosa, o que vai fazer a vida dela preciosa. Mas ele pode acabar ajudando a pessoa a descobrir essas coisas. E ela vai ajudar a pessoa a descobrir essas coisas na medida em que ele for capaz de observar, junto com a pessoa, aquilo que dá alento e alegria à vida dela, aquilo que, quando ela está fazendo, a vida dela parece que vale a pena. Entende? Isso que faz a vida valer a pena é o que também nos prepara para o sofrimento. Por quê? Porque quando eu estou diante de algo que eu quero muito, que eu busco com muita intensidade, as dificuldades, os problemas que a vida for me trazendo não se tornam um impedimento ou algo terrível que me destrói, que me amargura,
que me tornem feliz. Pelo contrário, se tornam passos ou se tornam degraus de uma escada que eu subo cada dia com maior intensidade e com maior satisfação, porque elas me conduzem para um lugar para onde eu, de certa forma, entendo que devo ir e para onde eu vou me conduzir. Então, esse ponto é um ponto muito importante, porque na medida em que eu sou capaz de descobrir e de entender um sentido para a minha vida, né, eu sou capaz não apenas de me entusiasmar pelo que eu estou fazendo, de ser feliz com o que eu estou fazendo, mas de enfrentar as dificuldades da vida. Né? Então, essas pessoas super frágeis de que nós falamos hoje, pessoas que não têm qualquer resiliência, pessoas que qualquer dificuldade na vida as jogam para baixo de uma forma tal que elas não são capazes de se levantar. São pessoas que provavelmente, com toda certeza, não têm, não possuem um sentido existencial para a sua própria vida. Né? E sem ser capaz de descobrir o que a vida parece ser, o que faz a vida parecer boa aos próprios olhos, isso faz com que a pessoa se sinta profundamente infeliz com aquilo que ela vai vivendo, com aquilo que vai acontecendo com ela. Né? Então, esse é o ponto extremamente importante para nós, que vai começar a marcar a etiologia, não é? O surgimento dessa chamada neurose noogênica. Por quê? Porque, como a vida sempre nos coloca em dificuldades, ela sempre nos traz algum sofrimento, não é? Se eu não consigo enxergar uma razão para aquela dificuldade, se eu não consigo enxergar, sobretudo, para além daquela dificuldade, eu não consigo me mover dentro dela e ela é capaz de me destruir. Estão vendo? Ela é capaz de me destruir. E mesmo quando eu não tenho, aparentemente, nenhuma dificuldade muito profunda, mesmo quando a minha vida é de uma rotina enorme, quando eu não sei para o que eu estou fazendo e para onde eu estou indo, esse dia a dia se torna pesado, se torna enfadonho, se torna tedioso e se torna extremamente chato de ser vivido. Extremamente chato de ser vivido. Então, esse é um ponto extremamente importante. Né? E como isso se tornou algo bastante comum numa sociedade de massas, esta frustração de sentido acaba se tornando, não é necessariamente, mas acaba se tornando uma neurose muito específica, que é uma neurose existencial, que é essa neurose que ele chama de uma neurose noogênica. É uma neurose que se dá pelo esvaziamento do espírito. E aqui um ponto muito importante, porque ele vai ser necessário para nós discutirmos aquele texto depois lá, não é? É que, desde que Descartes, no início da modernidade, ao observar o homem, o nota como alguém que é constituído por duas realidades diferentes, o pensamento ou o espírito e a matéria, né? Toda a modernidade se envolveu numa enorme confusão, e essa enorme confusão se deu, sobretudo, quando, né, se tentou entender se esse pensamento, se esse espírito, quando se deparava com a realidade extensa do mundo, tinha uma estrutura própria para fazer com que ele lidasse com esse mundo material ou não, ou se ele apreendia essa realidade dali, se ele tirava essa realidade daquele ponto. Não é? Então, todo o debate moderno que vai se dando em torno ao conhecimento vai considerando essa situação e vai gerando um tipo de pensamento, vamos dizer assim, ou vai gerando filosofias que caminham ou para uma espécie de espiritualismo que defendia
uma espécie de autonomia do espírito, ou para uma espécie de materialismo, que transformava o espírito numa espécie de derivação da matéria. E vejam que situação. E eu acho que é disso que o Frank comenta um pouco nesse texto que eu mandei para vocês, não é? Sobretudo a preocupação dele nas faculdades de medicina. É que, sendo muitas vezes as faculdades de medicina contaminadas por uma filosofia positivista e por uma metafísica materialista, elas não eram capazes de enxergar o homem como nada além do seu próprio corpo. E o restante, vamos dizer assim, pensamentos, sentimentos, emoções, etc., acabavam sendo apresentados como sendo derivações dessa realidade de natureza material. Entende? E todos os transtornos e doenças e tudo mais acabavam vindo de uma espécie de disfunção da materialidade ou do corpo material. Sendo que os problemas que se tinham, no fundo, se derivavam de doenças cuja origem tinha uma raiz orgânica. E por isso, não é, a enorme confiança em práticas medicamentosas para se lidar com todas essas questões. Ora, se a gente sabe que o corpo e o espírito têm uma certa relação entre si, e aqui, quando eu estou usando o espírito, eu estou usando nessa compreensão fenomenológica, não é? De que nós estamos falando do pensamento, e, sobretudo, do pensamento lógico, nós estamos entendendo que esse espírito tem uma certa autonomia em relação à materialidade, ainda que precise dele para viver. Então, os fenomenólogos vão falar que o homem é, ao mesmo tempo, um corpo, ao mesmo tempo, uma alma psicológica e, ao mesmo tempo, um pensamento racional. Ele é um pouco de todas essas coisas. Entenderam? E é justamente aí é que está a grande questão de Frank. É porque ele vai notar que quando certas dificuldades de natureza espiritual aparecem, não havia, da parte dos clínicos, dos médicos, dos psiquiatras, capacidade de enfrentamento desse tipo de transtorno, porque eram transtornos que tocavam a vida do espírito. Vejam, não era nem a vida psicológica propriamente dita, as emoções, os sentimentos, não era nem propriamente isso, mas eram questões relacionadas ao próprio espírito, eram questões ligadas ao sentido da vida. E a gravidade disso era tão grande que, no final dos anos 90, quando foram feitos os levantamentos nas clínicas norte-americanas, as clínicas chamadas de saúde mental, né, nesse tipo de casos de acolhimento de pessoas em sofrimento mental, 1/5 dessas pessoas, 20% dessas pessoas, na verdade, possuíam isso que se chamava de neurose existencial. Uma espécie de vazio existencial, um sofrimento nascido do desconforto com a própria vida, da insatisfação com a própria vida, sem que houvesse, propriamente dito, sintomas de outros tipos de transtorno. Não é? Mas de uma incapacidade nesse sentido. Eram pessoas, muitas vezes, absolutamente infelizes, quando tinham sexo e dinheiro à vontade, contrariando, portanto, aqueles princípios básicos da psicanálise, que não são desprezíveis, mas que não estavam conseguindo enfrentar toda essa realidade que se colocava aí nesse momento para eles. Tá tranquilo, gente? Todo mundo está acompanhando bem? Tá tranquilo. Então tá bem. Qualquer coisa vocês podem comentar ou perguntar. É claro que depois nós temos o nosso tempo de debate, mas a gente pode também conversar alguma coisa por aqui. Muito bem. Portanto, vamos dizer assim, nós estamos falando de uma neurose cujo aspecto específico, cuja característica mais marcante é a vida parecer que não tem nenhum significado. Né? É a pessoa não encontrar significado e sentido
naquilo que ela está fazendo. Muito bem. Então, como é que nós, uma vez que agora a gente já descobriu o que é a neurose noogênica e como é que ela surge, e como é que ela acaba se tornando uma característica numa sociedade em que os homens são como que programados para viver de uma forma a não considerar a sua própria singularidade, mas a cumprir um papel existencial que deles se espera, não é? Como se fossem realmente parte de um programa. Então, eles vão vivendo essa realidade. Uma vez que a gente já entendeu um pouco isso, e que a pessoa não sabe como fazer para sair disso, porque se, por outro lado, ela não faz algo diferente, é porque ela também não sabe como fazer, e ela não sabe que essa situação de estar mantida numa espécie de sociedade de massa, numa espécie de alcateia, em que ela não tem a sua singularidade respeitada, por ela mesma, claro, principalmente por ela, né? Então, como ela não tem nenhuma noção dessas coisas, ela acaba adoecendo. Então, como é que a gente pode trabalhar essas coisas? É ajudar a pessoa a descobrir aquilo que faz sentido para ele, para ela, né? E em descobrindo, ser capaz de tomar ações e de fazer coisas que garantam que ela execute isso, porque também não basta dizer, não, a minha vida me parece importante se eu fizer tal coisa, mas eu não faço, por isso ou por aquilo. Né? Então, ao mesmo tempo em que é preciso descobrir uma razão para a própria vida, é preciso construir compromissos de tal forma que essas coisas possam vir a ser realizadas. Não é? Porque somente assim, na medida em que eu tenho algo pelo que fazer, eu dou conta de enfrentar as dificuldades da própria vida. Eu vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem de um caso clínico que eu venho acompanhando, né? De um jovem universitário que está terminando a sua faculdade, não é? Mas profundamente insatisfeito, embora tenha sido um estudante brilhante e está formando com notas bastante boas num curso muito interessante, mas que se sente profundamente infeliz porque, em primeiro lugar, ele gostaria de ter feito alguma outra coisa, não sabia muito bem o que, e achava que acabou optando por esse curso porque ele era mais simples de entrar, era mais fácil de entrar, que não era necessário, mas ele achava que era mais fácil de ser aprovado nesse do que em outros. Então, e ele foi aprovado com uma nota boa numa universidade importante, e aí ele foi fazer o curso. E à medida que o curso foi avançando, ele foi se sentindo cada dia mais infeliz. Né? E agora que está terminando e defendeu a sua monografia final, ele não se sente absolutamente comprometido com a profissão que ele escolheu. E quando a gente começou a trabalhar um pouco do que ele era, da sua forma de pensar, da sua inteligência, do que ele esperava, foi ficando claro que as coisas que eram fundamentais para ele não estavam contempladas naquilo. A sua inteligência não estava. Não é que ela não dava conta, pelo contrário, ela tanto dava conta que ele teve uma formação brilhante. Mas a sua inteligência pedia coisa diferente, que queria realizar coisas diferentes. Não é? A sua própria vida parecia não valer muito a pena trabalhando naquelas coisas. Então, quando ele me dizia assim, eu vou passar a minha vida fazendo esse tipo de coisa, nossa, mas eu não me vejo assim. Eu não me vejo fazendo isso. E assim, aos poucos, a gente foi descobrindo que aquela sua inteligência muito abstrata, muito teórica, muito geral, né, queria lidar com aspectos muito elevados, né, com problemas extremamente abstratos e altos. Né, e ele foi caminhando para se definir por fazer e por aceitar, né, enfrentar um vestibular, né, numa área própria, ligada à física teórica, coisas assim desse tipo. Né? Não, ao construir toda essa história, é preciso ver o enorme sofrimento desse jovem,
porque ele estava terminando um curso para o qual ele não se sentia habilitado, quer dizer, ele estava habilitado, mas no qual ele não sentia nenhuma satisfação. Entende? Porque ele não sentia que queria viver fazendo aquelas coisas, mas ele tinha medo de assumir e de enfrentar as outras situações. Mas na medida em que ele foi capaz de identificar as suas próprias características, de começar a perceber os desafios que o encantavam, todos aqueles medos que ele tinha, começaram a ficar menores, foram diminuindo, foram ficando pequenos. Não porque eles ficassem de fato menores, mas porque ele se sentiu mais fortalecido para ir além, para ir além daquelas dificuldades. Então, na medida em que você é capaz de descobrir em você aquilo que te encanta, aquilo que faz a sua vida valer a pena, aquilo que, quando você está fazendo, você sente que a vida é muito interessante, então você começa a sentir forças, começa a sentir coragem suficiente para enfrentar as dificuldades e tudo aquilo que se interpõe entre o seu próprio sentido, entre aquilo que te faz bem, entre aquilo que você gostaria de realizar e aquilo que está sendo a sua vida no momento. Né? Cabe ao terapeuta ajudar a pessoa a descobrir isso. O que está acontecendo com ela para que ela fique presa dentro dessa situação que ela não gostaria de estar. Né? Então, de certa maneira, vamos dizer assim, prevenir a neurose existencial significa prevenir a frustração de sentido. Prevenir tudo aquilo que faz a minha vida não valer a pena aos meus olhos, não ser alguma coisa que eu acho que vale a pena, que seja alguma coisa capaz de me entusiasmar e capaz de me alegrar. Não é? Então, esse é um aspecto muito importante. Não é? Então, veja bem, se existem coisas que me ajudam, vamos dizer assim, a enfrentar esse processo, nós chamamos isso de fatores, né, de proteção, fatores protetores. A vida nos oferece fatores protetores contra a frustração existencial. Não é? Uma certa estabilidade emocional, um bom relacionamento intersubjetivo, né? O estar feliz com a própria condição material. Todos esses fatores são fatores não determinantes, mas fatores que nos ajudam, né, na construção desse sentido. Assim como a perda de amor dos pais, né, uma certa exigência muito excessiva dos próprios pais, uma série de decepções amorosas, insegurança íntima, etc., tudo isso contribui para que a frustração existencial se torne mais forte. Né? De maneira que quem estiver lidando com isso terá que identificar na vida da pessoa com quem ela lida como estão atuando esses fatores de risco e esses fatores protetores. Na medida em que esses fatores protetores vão se ganhando consistência, ela vai tendo mais facilidade de construir um sentido para a própria vida. E na medida em que ela vai diminuindo esses fatores protetores, ela vai se tornando menos capaz de ligar e de enfrentar as dificuldades que são próprias da tua vida, da própria vida. Bem, eu espero que esteja ficando claro isso, e agora nós damos um passo adiante para tentar entender o seguinte: embora cada um de nós tenha elementos muito próprios, muito singulares, né, da nossa, como os desafios que a gente sente na vida, embora a nossa vida seja muito particular, a gente se sente diferente dos outros, a gente se sente muito único em relação às outras pessoas, né? Quando a gente se depara, quando a gente olha para a gente mesmo, quando a gente deixa de ter esse comportamento de manada, né? Então eu vou agora ter um comportamento, ter uma vida concentrada na minha singularidade, não é? Então, quanto mais
essas coisas começam a ser feitas, mais eu descubro em mim esses elementos que fazem a minha vida fazer sentido. E em relação àquele outro aspecto que eu havia chamado a atenção de vocês no começo da exposição, isto é, não apenas eu sou o único, mas também a minha circunstância é única, então nós nos deparamos com o fato de que a nossa sociedade, na medida em que ela vai assumindo características muito próprias, muito únicas e muito singulares, elas também constituem um espaço singular de atuação, de maneira que a realização de um sentido passa por eu saber como é que eu vou conduzir a minha missão de vida nesse espaço que eu tenho aí, nessa situação que eu tenho aí para enfrentar. Né? Como é que eu enfrento os problemas que estão se colocando diante de mim e, ao mesmo tempo, consigo realizar essa vida singular, ou consigo tocar adiante essa vida singular, essa vida que é a minha e que eu sinto como própria. Né? Então, esses são os pontos fundamentais. Né? E como é que agora a gente vai fazer, uma vez que nós estamos observando, nós observamos como é que a gente previne o desenvolvimento da frustração existencial, mas também é importante que a gente comece a perceber como é que é possível lidar com a frustração existencial quando ela, infelizmente, já aconteceu, quando nós já estamos diante de um fato assim, né? Ou quer em nós ou quer nos outros, quer dizer, quando a gente já está, de certa maneira, enfrentando os efeitos da frustração existencial. Né? Então, há alguns pontos que são fundamentais na clínica. O primeiro é que a descoberta do sentido passa pelo autoconhecimento. É preciso que eu conheça a mim mesmo, conheça as minhas características, como é que é a minha forma de pensar, como é que se move as minhas emoções, como é que eu lido com os valores, como é que eu penso o mundo, o que, que eu penso de mim mesmo, o que, que eu penso das coisas, não é? Como é que eu lido com os outros, como é que eu trato as questões de natureza metafísica, como é que eu lido com o trabalho. Então, todos esses assuntos que são, eu diria, as variáveis nas quais a minha vida se desenvolve, né? Quanto mais eu tenho consciência desses aspectos, quer dizer, a minha inteligência é uma inteligência mais teórica, mais abstrata, mais prática, mais detalhista, menos detalhista, né? A minha vida emocional é mais intensa, é menos intensa, é mais rica, eu somatizo, não somatizo. Na medida em que eu vou conhecendo todas essas realidades, eu vou me tornando mais capaz de pensar esse sentido, que não é descoberto de uma única vez, ele é descoberto gradualmente nas coisas que eu vou fazendo. Então, na medida em que a gente, vamos dizer assim, que o terapeuta também vai conhecendo o cliente, vai conhecendo o seu paciente, ele vai percebendo como é que é possível ele ajudar esse paciente a trabalhar essas coisas que fazem algum sentido para ele. Vai ajudar esse paciente a descobrir pequenos sentidos para a sua vida, não é? No seu trabalho, na sua lida diária, ele vai descobrindo aquelas coisas que gradualmente parecem ser importantes para ela. É evidente que esses pequenos sentidos, que esses poucos sentidos que ele vai tendo, né, eles vão ganhando dimensão, vão se ampliando na medida em que eu vou, vamos dizer assim, descobrindo novos sentidos, né? Vou fazendo com que a minha vida tenha um horizonte cada vez mais largo. Até um ponto mais elevado de todos, que é quando se consegue estabelecer nesse sentido uma direção espiritual mais intensa, de natureza metafísica, religiosa, não importa qual, né? Mas quando a minha vida, de alguma maneira, começa a se posicionar e a ganhar um lugar dentro de algo que é bem maior do que eu, dentro dessa dimensão mais ampla. Então, os estudos hoje sobre a própria vida religiosa, sobre a religiosidade e sobre
fatores de espiritualidade são muito interessantes, porque as pesquisas médicas começam a mostrar de forma assim absolutamente inequívoca que quem tem um sentido existencial na vida, quem tem ou uma religiosidade profunda, ou uma grande causa, ou uma coisa qualquer nesse sentido, fica profundamente protegido das dificuldades da existência. Isso cria quase que uma capa de proteção contra todas essas dores próprias da vida e daquilo que a vida vai nos trazendo a cada dia e a cada momento. Muito bem, para nós podermos concluir esta primeira parte, e depois a gente vai passar a discutir o nosso texto, vamos dar um pequeno intervalo e passamos a discutir o nosso texto, a gente quer chamar a atenção para o fato de que um dos aspectos mais tristes dessa neurose existencial é o fato de que ela quase sempre conduz a pessoa à drogadicção, né, a atos de violência e, finalmente, ao suicídio. São os elementos, portanto, de depressão, drogadicção e violência, os sintomas desse transtorno. E sintomas que são cada dia mais comuns e cada dia mais presentes na sociedade que nós estamos vivendo. De tal forma que, vamos dizer assim, a descoberta de um sentido, desses pequenos sentidos, quando se consegue amarrá-los a um grande propósito na vida, quando a pessoa consegue amarrar esses pequenos sentidos do dia a dia, fazer um curso, estão entendendo? Procurar um novo emprego, sei lá, estabelecer um novo relacionamento, cada ato desses que vai fazendo parte da sua vida e vai se consistindo em um sentido próximo, né? Na medida em que eles puderem ser amarrados num grande propósito de vida, né? Num propósito, inclusive, de sentido religioso, a pessoa fica muito protegida de muitas dessas mazelas e dessas dificuldades. Não é? Eu quis mencionar aí, trouxe alguns estudos, né? Foram pesquisas médicas realizadas de forma muito interessante, por exemplo, as relações entre a espiritualidade e a ansiedade. Não é? Então, 49% desses estudos mostravam que havia menos ansiedade em pessoas, por exemplo, que eram religiosas. Não é? 11% relataram maior ansiedade quando não enxergavam valor na própria vida. Né? E esses dados foram cada vez mais significativos. Há hoje centenas de estudos nesse sentido. Estudos que vão mostrando que quanto maior é essa presença de grandes propósitos existenciais, mais a pessoa vai se sentindo protegida contra esses infortúnios da vida. Não é? Muito bem, de tal forma que, lembrando a forma como nós começamos, nós vamos concluindo também assim, quando encontramos um sentido e uma razão para viver, quando nossa vida parece preciosa aos nossos próprios olhos, porque nós estamos tirando de nós tudo aquilo que nós mesmos somos, então, nesse caso, nós estamos não apenas nos protegendo dos males, das frustrações existenciais e das frustrações de sentido, mas nós estamos também nos sentindo, vamos dizer assim, cada dia mais fortalecidos no enfrentamento das outras dificuldades e frustrações que a vida inevitavelmente vai nos trazendo. Então, de tal forma que a construção do sentido e a proteção contra a neurose noogênica é também ela uma espécie de capa protetora contra outras formas de neurose. É essa, portanto, a nossa, vamos dizer assim, a nossa temática do nosso encontro de hoje. Né? E nós vamos construir agora, ou fazer agora um pequeno intervalo, e no segundo momento nós voltamos para a gente discutir o nosso texto e tratar dessas questões. Tá bem? Então, um minutinho para vocês poderem
fazer esse pequeno intervalo e voltamos em seguida.